Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Papo de Mãe TDAH. E hoje, nesse sábado de carnaval, que não está tendo carnaval, né? Pelo menos aqui na minha cidade, oficialmente não está tendo carnaval, mas a gente sabe, né, que tem aí os movimentos não oficiais rolando por aí, né? Eu sou da cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, aqui na região dos lagos, então é sempre um local que fica cheio, movimentado, enfim. E a gente acaba, mesmo não tendo as festas tradicionais do carnaval, a cidade fica cheia. Agora, um pouquinho antes da gente começar a live, começou a chover, mas tá calor aqui, tá bem quente, então o pessoal deve estar aproveitando aí a praia. Não fui lá para ver, mas provavelmente a praia deve estar cheia, porque aqui todo final de semana, desse período aí de verão, né, período de calor, fica cheio. Quanto mais no feriadão desse, né, de carnaval. Pessoal, muito bem-vindos aqui. Nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira às 18 horas e todo sábado às 17 horas. No mês de fevereiro, a gente está focando no TDAH e o contexto escolar. Então, todas as lives do mês de fevereiro estão com esse tema, contexto escolar. Claro que com desdobramentos diferenciados. Nós já fizemos, hoje é a nossa quarta live do mês. Nós já falamos sobre dificuldades do TDAH na escola, nós já falamos sobre como você pode implementar uma rotina de estudos em casa, nós já falamos como você pode ajudar seu filho a se organizar no seu planejamento de estudos e também na sua organização para cumprimento de prazos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão do TDAH em sala de aula, para que você, mãe, tenha subsídios, elementos, informações para acompanhar como o trabalho está sendo desenvolvido na escola, verificar se esse trabalho, né, está de acordo, está trazendo benefícios e contribuindo para a aprendizagem do seu filho. E você que é professora, que estiver aqui nos assistindo também, você possa aí fazer uma reflexão do seu trabalho e implementar essas estratégias na sua sala de aula. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas orientações que são importantes, orientações mais gerais, orientações mais básicas, que são importantes aí nesse processo de inclusão, incluindo as questões relacionadas ao direito da criança com TDAH em sala de aula. Quais são esses direitos, né? Tem algum direito? E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, ok? Então, seja muito bem-vindo, você que está assistindo essa live gravada depois, obrigada pela sua participação. E eu sempre aproveito para começar a live convidando você que está assistindo a compartilhar esse vídeo com alguma mãe de TDAH que você conheça, com alguma mãe de criança que está encontrando dificuldades no seu processo escolar, seja por conta do TDAH ou por outros motivos que ainda não são conhecidos, estão sendo investigados. Olá, Alessandra, seja bem-vinda. Ou você, né, compartilhar com alguma professora, seja professora do seu filho, que seria legal você poder compartilhar, mas com alguma professora que você conhece, que está sempre em busca aí de formação, de se aperfeiçoar, mas muitas vezes não consegue encontrar um curso gratuito, né, ou um curso de qualidade, e a gente está aqui toda semana trazendo informações para que você possa melhorar, né, as suas estratégias, refinar essas estratégias educativas com seu filho no dia a dia. E também, durante todo esse mês de fevereiro, a gente está falando sobre o contexto escolar, e aí todas as orientações que são dadas aqui para você que é mãe, também vai poder ajudar a você que é professora, né, ou a professora que for assistir o vídeo. Então compartilha com uma professora que você conhece, com uma mãe que você conhece, porque eu sempre falo, né, a bênção que a gente recebe, né, os benefícios que a gente recebe, a informação, o conhecimento, não pode parar na gente. A gente precisa retribuir de alguma forma. E a melhor forma de retribuir é compartilhando essas informações, esse conhecimento com outras pessoas que também estão precisando, né? Então, hoje nós vamos falar sobre contexto escolar do TDAH,
Mas nós vamos abordar, deixa eu colocar aqui nos comentários, nós vamos abordar a questão da inclusão em sala de aula. Seja bem-vinda! A gente vai abordar a questão da inclusão. E como eu falei logo no iniciozinho, né, nós vamos falar sobre algumas orientações básicas, orientações mais gerais. Olha, espero que ela também participe. Mas, Alessandra, se ela não puder assistir ao vivo, não tem problema. Eu sempre compartilho, eu sempre deixo gravado aqui no Instagram, né? E eu sempre coloco também no meu canal do YouTube. No canal do YouTube é mais fácil de compartilhar com as pessoas. Então, depois, você dá um pulinho lá no meu canal do YouTube. Ou então, se você tiver, né, quem tiver lá no nosso grupo de mães, TDAH, eu sempre compartilho o link lá para que vocês possam passar para outras pessoas também. Porque às vezes ela não pode assistir ao vivo, mas pode assistir depois gravado, né? Kátia, seja bem-vinda. Então nós vamos falar de algumas orientações básicas, orientações que tenham comprovação científica, que realmente podem trazer resultados. E a gente também vai falar sobre a questão dos direitos da criança com TDAH em sala de aula. Tá bom? Que direitos essas crianças têm, de fato, né? Porque existem várias orientações que ainda não são direitos, mas são orientações importantes. E existem alguns direitos também, e a gente precisa falar sobre isso. Boa tarde, Kátia. Então, hoje nós vamos ter bastante assunto, e eu gostaria que você, né, que está participando aqui da live, coloque a sua pergunta, a sua dúvida. Se não entender alguma coisa, coloque aqui para a gente poder ir conversando. Lembrando que as nossas lives, elas são papo de mãe TDAH. Então, se é um papo de mãe TDAH, é para a gente conversar, né? É claro que eu estou aqui numa postura de trazer informações, orientações, mas o diálogo, a conversa com vocês é sempre produtiva, é sempre rica, e nos ajuda aí a direcionar, inclusive, o conteúdo da live. E lembrando também que nós temos, sempre depois das lives, nos dias que são subsequentes às nossas lives, eu sempre coloco posts no meu Instagram com resumos, com pontos importantes da live. Então, as orientações que eu vou colocar aqui, eu vou falar para vocês, eu também vou colocar depois por escrito em alguns posts que eu vou lançar aí durante a semana, até o dia da próxima live, eu vou colocando esses resuminhos. E para quem está lá no nosso grupo, na nossa comunidade de mães TDAH, grupo Mães em Conexão TDAH, o nosso bate-papo continua lá, porque se você está lá no grupo e você continua com alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer, né, comentar alguma coisa sobre o que a gente está conversando aqui na live, o nosso grupo é o lugar ideal para que você possa se colocar e que a gente possa então ampliar essa nossa conversa, ok? Então, se você ainda não está na nossa comunidade, boa tarde, Ana! Emanuela, seja bem-vinda. Se você ainda não está na nossa comunidade de mães, quando terminar a live, você vai lá na bio do meu Instagram, aqui no Instagram, né? Tem um link para que você possa participar, né? Para que você possa entrar no grupo do WhatsApp Mães em Conexão TDAH, ok? Lília, seja bem-vinda também. Esse grupo é um grupo gratuito e ele é um grupo, nós já somos ali em 100 pessoas, batemos a nossa meta de 100 pessoas e nós trocamos informações, trocamos experiências, apoiamos umas às outras, é um grupo de apoio e principalmente um grupo onde você vai ali compartilhar suas dificuldades e poder ter algum tipo de orientação, tá? Então, nosso bate-papo, né, nosso papo de mãe TDAH, que acontece às quartas às 18 horas e aos sábados às 17 horas, continua lá na nossa comunidade no Instagram, ok? Bruno, seja bem-vinda, Débora também. Vamos lá, né? Já passamos aqui um tempinho de live. Então, já me apresentei, sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga. Trabalho... E assim, como esse mês a gente está falando de contexto escolar, eu vou me apresentar da forma completa. Eu sou pedagoga, psicóloga e psicopedagoga. Por que eu quero falar isso? Porque eu não estou falando da área de educação só
né, por um olhar lá da psicopedagogia ou da psicologia. Estou falando com um olhar também de pedagoga que tem 20 anos de experiência em escola, desde a creche até o 9º ano, né, e que trabalha há 20 anos nessa área, ainda trabalho em escola. Hoje eu trabalho numa creche que vai de 6 meses a 3 anos de idade e trabalho também numa escola que pega 6º ou 9º ano. E sou coordenadora pedagógica nessas duas escolas, né? Tanto na creche quanto na escola, e trabalho diretamente com os professores, orientando os professores nesse processo aí de organização de currículo, de preparação de aulas, né? Preparação de provas, enfim, de avaliação. Então, as orientações que eu vou dar aqui para vocês hoje são orientações que eu dou para os meus professores na escola que eu trabalho, né? E que, claro, né, aquele professor que segue, que vai implementando essas orientações, a gente acaba vendo um resultado mais positivo, ok? Então, vamos lá. Então, o tema de hoje, orientações básicas para a inclusão do TDAH em sala de aula. Se tiver alguma professora aqui na live assistindo, você pode sinalizar para mim, falar um eu sou, um euzinho, levantar o dedinho, só para eu saber que você é professora? Porque eu posso, sabendo que tem público de professor assistindo, eu posso direcionar um pouquinho mais a minha fala, tá bom? Então, ó, semana passada a gente falou, na verdade não foi semana passada, mas a gente repetiu na semana passada algumas características que acabam fazendo com que a criança com TDAH desenvolva algumas dificuldades no ambiente escolar. Não necessariamente dificuldades de aprendizagem, mas as dificuldades que podem estar relacionadas à produtividade, né, em sala de aula, dificuldade de relacionamento, pode estar relacionado a dificuldades de organização. Então, não necessariamente dificuldades de aprendizagem, ok? Mas existem algumas características que podem acabar gerando um desempenho menor dessa criança com TDAH, que são 4 características. A primeira, a criança com TDAH tem uma tendência maior, né, tem um baixo envolvimento com o trabalho escolar. Tem que ter uma professora comigo, 2 na verdade. Que bom, vocês estão assistindo em equipe, é isso? Juntas? Que bom, que bom. Fico feliz. Então, ó, baixo envolvimento com o trabalho escolar. Então, a motivação em se envolver com as questões relacionadas à escola é rebaixada no TDAH. E assim, eu não vou entrar em detalhes do porquê isso acontece, porque eu já expliquei isso numa live anterior. Então, se você não assistiu a nossa live lá do iniciozinho de fevereiro, chamado TDAH e dificuldade na escola, depois você vai no meu GTV e assiste, porque eu explico isso de uma forma bem detalhada, tá bom? Porque se eu for explicar isso de novo agora, a gente perde o conteúdo que vem depois. Mas se você tem dúvida sobre isso, não conseguiu entender ou não estava aqui nas lives anteriores, assiste a nossa live TDAH e dificuldade na escola, que está lá registrado aqui no meu GTV do Instagram. Então, pouco envolvimento com o trabalho escolar, pouca aptidão social. Então, a criança com TDAH tem dificuldade de se relacionar com outras crianças da sua faixa etária e também com crianças de faixa etária diferente e adultos. Menor motivação para aprender e ir bem na escola. Então, a criança com TDAH, ela não tem muita motivação em aprender. Ela não vê muito sentido nisso, né? Por isso, a gente tem que criar um ambiente onde ela sinta a necessidade e ela entenda o sentido e o porquê de estudar. E ela também tem baixa motivação em ir bem na escola. Sabe aquela criança que para ela tanto faz se ela tirou uma nota azul, uma nota vermelha, uma nota boa, uma nota ruim? Ela já não liga muito? A criança com TDAH é um pouco assim. É claro que no fundo ela liga assim de não ter conseguido uma nota boa, mas a motivação para querer ir bem na escola é rebaixada no TDAH. E a última característica, que é a menor aptidão para o estudo. Então, isso não quer dizer que ela tenha baixa inteligência, isso não quer dizer que ela tenha dificuldade de aprendizagem. Ela pode ter também, mas não é regra,
tá? Agora, aptidão para estudar, motivação para estudar, desejo de estudar, muitas crianças com TDAH não têm. Não só crianças, adolescentes, até adultos, não têm muita motivação. Então, só essas características que eu falei já criam um ambiente para essa criança não muito propício para o desenvolvimento dela na escola. Então, assim, como que a gente vai lidar com isso, né? Se eu tenho uma criança com TDAH na minha sala, que eu já sei que ela tem essas características, que eu já sei que o rendimento dela, muitas vezes, ela não é satisfatório, não é o esperado, o que ela tem condições de render por conta dessas características, eu tenho, enquanto professora, que criar um ambiente, enquanto escola, criar um ambiente que vai ajudar essa criança a lidar com essas dificuldades. Assim como a gente tem falado aqui, né, quando a gente fala de estudo em casa, rotina de estudo em casa, ou essas dificuldades que a criança com TDAH tem em casa. A gente fala aqui, se ela não tem internamente essas habilidades desenvolvidas, a gente vai criar estruturas externas para que ela possa utilizar, e aí entram as estratégias e ferramentas que ela possa utilizar para lidar com essas inabilidades que ela tem, que fazem parte do TDAH. Ok? A mesma coisa na escola. A gente também vai implementar algumas estratégias, algumas ferramentas que vão ajudar essa criança a se apropriar do contexto escolar de uma forma mais saudável. E se apropriar do contexto escolar de uma forma mais saudável inclui tanto a questão do relacionamento social quanto da aprendizagem. Lilian, você está falando que travou. Eu não sei se continua travando. Vocês podem me sinalizar? Se está travando. Poli, seja bem-vinda. É que eu sei que está dando um delay. Isso eu sei. Mas se vocês puderem me sinalizar se ainda está travado ou não, porque eu estou aqui e está chovendo muito. Então pode ser que a internet oscile. Ok? Então eu vou dar só uma guardadinha. Tá ok aí, Kátia? Então tá bom. Pessoal, se tiver algum problema na conexão, vocês procurem, tenta de alguma forma me avisar, porque eu tô em casa, mas tá chovendo muito e às vezes o sinal realmente pode dar problema, tá bom? Oi, Poli. Tudo certo, né? Então tá bom. Então, é sempre a gente pensar no seguinte: o problema não é o TDAH. O problema são as estratégias inadequadas que o TDAH, ou a criança com TDAH, está utilizando no seu dia a dia. Ok? Então a gente precisa ficar atento, sempre ter isso em mente. O problema não é o TDAH. Claro que o TDAH vão trazer alguns desafios, óbvio. Mas o grande problema são as estratégias inadequadas que muitas vezes a gente, né, a professora está utilizando, a mãe está utilizando, a criança, o adolescente está utilizando, que não está trazendo benefício. E a gente tem que então começar esse processo de treinamento do uso dessas estratégias e ferramentas para que ele consiga se apropriar desse contexto escolar de uma forma mais saudável. E aí, diante de tudo que acontece, né, dentro do ambiente escolar, o ambiente escolar é um ambiente extremamente rico, mas extremamente complexo, né? Existem várias relações acontecendo ali, relações sociais, interações de crianças com várias idades diferentes, realidades diferentes, contextos diferentes, enfim, professores, né, também com vários perfis, concepções pedagógicas, concepções de vida, mais a questão do próprio conteúdo em si, que é trabalhado, né, em cada ano de escolaridade. Então, é um ambiente bem complexo, que exige muito da criança com TDAH em várias áreas, não só na área cognitiva, né, de produção de conhecimento, mas também na área social, na área emocional. E isso sobrecarrega muito essa criança, isso desgasta muito a criança. Isso faz com que ela se canse muito e acabe desistindo de se envolver naquele ambiente, né? E acaba ficando um pouco à margem disso. Agora, mesmo a gente sabendo que esse contexto escolar existem vários elementos importantes,
um dos ingredientes mais importantes para o sucesso escolar da criança com TDAH, não quer dizer que é o único, ok? Não é o único, mas é um dos mais importantes, é a figura do professor. A gente também já falou isso, né, na live, tem umas 2 lives atrás. Por que é o professor? Porque o professor, quando ele tem conhecimento sobre o TDAH e principalmente quando ele tem uma atitude positiva diante dos alunos, né, que apresentam algum tipo de dificuldade, ele consegue buscar essas estratégias e buscar essas ferramentas para implementar na sala de aula. Agora, quando você tem um professor mais fechado, né, que não leva em consideração as necessidades educativas especiais dessa criança. Oi, Tainara, seja bem-vinda! Que não leva em consideração as necessidades educacionais especiais dos seus alunos e que acha que o aluno tem que se integrar e tem que acompanhar o rendimento da turma e o rendimento que ele está propondo para a sua turma, a gente já começa a ter um embate maior, a gente já começa a apresentar uma dificuldade maior. Por quê? O ambiente, seja o ambiente da sua casa ou seja o ambiente da escola, esse ambiente, esse contexto, ele pode potencializar os sintomas do TDAH ou ele pode minimizar os impactos desse sintoma. Então, se você tem uma sala de aula com um professor com perfil inclusivo, mesmo que ele não tenha um conhecimento prático, um conhecimento teórico do como fazer, mas se ele tem um perfil mais inclusivo, ele vai buscar conhecer, ele vai buscar informação, enfim, ele vai ter uma atitude mais proativa de se preparar para lidar com essa criança. Mas quando a gente não tem esse perfil de professor, fica um pouco mais complicado, tá? Não quer dizer que a criança não vai ter sucesso na escola, mas fica um pouco mais complicado porque a figura do professor é uma figura muito importante nesse processo aí de educação de crianças com algum tipo de necessidade educacional especial e aqui especialmente, né, a gente falando do TDAH. E aí, aproveitando que eu já comecei a falar de perfil inclusivo, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Às vezes as pessoas me perguntam assim: ah, mas a escola tem que fazer determinada ação com meu filho? Ela é obrigada? Tem lei que respalda isso? Meu filho é aluno da inclusão? Meu filho tem direito à sala de recursos na escola? E as mães ficam realmente perdidas diante, né, dessas informações que muitas vezes não chegam até ela e quando chegam de uma forma truncada. Então eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui para que a gente possa avançar no conteúdo, ok? Primeira coisa, existe uma diferença entre educação especial e inclusão. Porque às vezes no dia a dia a gente usa essas duas coisas como se fossem sinônimas e não são, ok? Então, por que não são sinônimos? Porque a educação especial, ela pode acontecer. O aluno da educação especial, ele pode ser tratado na escola a partir de um perfil inclusivo, de uma proposta inclusiva, ou de uma proposta que a gente chama de integração. Então, a educação especial ela pode acontecer de várias formas. A inclusão já é uma proposta de trabalho, é uma forma da gente trabalhar com essas crianças que apresentam algum tipo de diferença, algum tipo de dificuldade no contexto escolar. Então, quando a gente falar aqui de inclusão, a gente está falando de qualquer tipo de criança, seja ela com deficiência, seja ela com transtorno, seja ela com algum problema laudado ou não, não importa. Quando a gente fala de educação especial, a gente fala especificamente de um grupo que é composto por crianças que têm autismo, crianças que têm algum tipo de deficiência física, auditiva ou visual, ok? Ou crianças que têm altas habilidades de superdotação, ok? Esse grupo está dentro, né, do grupo de educação especial, que pela lei dá direito à sala de recursos na escola, nas escolas públicas, ok? O TDAH é um transtorno, assim como a dislexia, assim como a descalculia, assim como o TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador, são transtornos que não fazem parte da educação especial,
mas que tem direito à inclusão como qualquer outra criança que não tenha nenhum transtorno, ok? Os professores estavam se reinventando, sempre aprendendo, e começaremos a ter um olhar mais acolhedor e ver as necessidades do aluno e trabalhar para tentar... Exatamente. O professor, ele tem que se reinventar a todo momento. Nós, professores, aprendemos e nos desenvolvemos enquanto professores a partir da nossa relação e da nossa atuação junto aos alunos, ok? E aí, a cada perfil de aluno que a gente recebe em sala de aula, o nosso perfil, né, enquanto professor, também vai sendo modificado. E a gente precisa se reinventar sempre, né, para dar conta das demandas e dos desafios que cada dia mais vão aumentando na sala de aula. Então você aí, mãe, né, de TDAH, o seu filho, ele, por lei, ele não tem direito... Ele não é público-alvo da educação especial e não tem direito à sala de recursos. Aquela sala de recursos que tem lá nas escolas públicas. Só que muitos municípios, inclusive o município que eu trabalho, muitos municípios, sabendo da necessidade da criança com TDAH, sabendo das demandas, sabendo das dificuldades que os professores enfrentam em sala de aula, enfim, acabam abrindo exceção para que as crianças com TDAH participem das salas de recursos. Mas isso não é regra. Vai depender de município para município, de gestão para gestão de cada município também, ok? Olha, se a escola tem a sala de recurso e ela tem lá um professor, né, especializado nessa sala de recurso, se ela tem condições de ajudar, se ela tem horário livre, o que ela não pode é deixar de atender o seu público-alvo para atender crianças com TDAH. Entendeu? Agora, se está sobrando horário, se tem lá uma disponibilidade para atendimento, ela pode sim dar esse apoio. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ela vai fazer isso porque ela entende que é importante, porque ela tem condições de fazer, não porque é obrigatório, tá? Porque senão, uma mãe ouve que lá na cidade X, a criança com TDAH participa da sala de recurso, e lá na cidade Y, que é a cidade dela, não participa, ela acha que a cidade Y não está cumprindo a lei, e na verdade é o contrário, tá? Então, no município que eu trabalho também, eles acabam oferecendo para as crianças com TDAH também, porque sobra horário, eles conseguem fazer uma gestão dos casos que dê para atender, mas não é obrigatório. Agora, o que é direito de fato do TDAH? Nós sabemos que não existe uma lei específica do TDAH que fala sobre direitos específicos do TDAH, mas existe uma lei que é muito maior do que qualquer lei específica, que é a lei, né, a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala sobre o direito de toda criança, de todo aluno, de ter uma educação de qualidade. E nós temos vários outros documentos nacionais e internacionais que o Brasil signatário, né, participou, assinou, se comprometeu a seguir, que garantem esse direito à educação de qualidade. Não só a educação, ter direito à escola, mas uma educação de qualidade. Então, se todas as crianças têm direito a uma educação de qualidade, o que acontece? O que acontece? Toda criança, independente se ela tem laudo ou não tem, independente se ela tem TDAH ou não, se ela tem TEA ou não, se ela tem descalculia, se ela tem deficiência intelectual, independente da criança, ela vai ter direito a essa educação de qualidade. E educação de qualidade nada mais é do que a escola dar uma resposta educativa que vá ajudar essa criança a se apropriar do contexto escolar. Seja do contexto escolar cognitivo, seja da parte social, que também está envolvida ali nesse ambiente escolar, ok? Então, só essa lei já nos garantiria direito da escola fazer um trabalho com essa criança TDAH para que ela aprenda, ok? Uma outra questão também, que é um documento internacional chamado Declaração de Salamanca,
que o Brasil, ele assinou esse documento, então ele se compromete a colocar em prática aqui, e todas as legislações do Brasil voltadas para a inclusão têm esse documento como base. Ele diz o seguinte, que qualquer criança ou adolescente, né, qualquer aluno que em algum momento da sua escolaridade, seja por um transtorno, seja por uma deficiência, ou seja por algo passageiro, transitório, tem apresentar dificuldades na aprendizagem, ela tem direito a uma flexibilização curricular, ela tem direito a uma adaptação curricular, ok? Então, essa lei também nos respalda a cobrar da escola uma resposta educativa, uma resposta pedagógica que vá ajudar essa criança a aprender, ok? Agora, sempre lembrando, gente, nós não estamos aqui para fazer queda de braço com a escola. Nós não estamos aqui para apontar dedo para o professor, ou para a escola, ou para sei lá quem for, para a Secretaria de Educação. Não, nós estamos aqui para ser parceiras. Parceiros dessa escola, parceiros desse professor, que muitas vezes está lá na sala de aula, fazendo o que você não gostaria que ele estivesse fazendo, mas está fazendo porque não sabe fazer de outro jeito, porque não tem apoio da coordenação da escola, não tem apoio da direção, enfim, está lá sozinho, tendo que dar conta de uma diversidade de alunos, de uma diversidade de situações, uma diversidade de desafios, e não sabe muito bem como lidar com isso. Então, nós temos que ter também esse olhar empático, né? Eu sei que quando mexe com o filho, as mães viram leoas, né? E se armam toda e tudo mais. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas a gente precisa ter esse olhar de empatia também com a escola, e assim como a escola ter um olhar de empatia com os pais, e ao mesmo tempo entrar no processo de parceria. Não quer dizer que eu vou ser empático, que eu vou entender o lado do professor, que eu vou aceitar tudo que ele faz. Não é isso. Eu vou estar ali lutando pelos direitos do meu filho. Mas eu preciso entender que tudo é um processo, que nada vai mudar de um dia para a noite, e que os resultados, para eles começarem a acontecer, o trabalho tem que ser feito nas duas pontas. Tanto nas responsabilidades da família, quanto na responsabilidade da escola. Que muitas vezes eu acompanho nas escolas que eu trabalho, os pais cobrando muito da escola, e tem que cobrar mesmo, mas quando a gente vai conversar com esses pais, o tratamento da criança não está acontecendo, a medicação que o médico passou não está sendo dada, e aí cobrar da escola sem que você esteja fazendo a sua parte é complicado, né? Olha, a Alessandra está perguntando assim, ó. Você, como coordenadora de escola, dá autonomia para os professores fazerem a inclusão dos alunos sem ter que respeitar ordens da secretaria? O que quero dizer, podemos tentar fazer a diferença? Olha, eu vou falar para você uma coisa. Existe uma coisa chamada autonomia, né, que você colocou aqui. E eu sempre gosto de dar esse exemplo. A autonomia, a nossa liberdade, a nossa autonomia, principalmente quando a gente está dentro de um setor público, né? Quando está em escola particular também, eu acho que é até pior do que quando está em escola pública. Escola pública, eu acho que isso é mais... tem menos amarrações do que a escola particular. Mas quando a gente está numa escola pública, e a gente está falando de autonomia, a autonomia, ela nunca é total. Ela nunca é total. Ok? Por quê? Porque existe um sistema, existem regras, existem leis, etc, etc. Agora, o que é autonomia? Eu gosto de fazer a metáfora do gesso, quando a gente quebra um braço. Não sei se vocês já quebraram um braço ou perna, né? Mas vamos pensar no braço. Quebrei o braço, engessei, coloquei gesso no braço, meu braço ficou imobilizado. Ok? Esse gesso, essa imobilização do meu braço é como se fosse o sistema. A Secretaria de Educação, os sistemas de ensino, entendeu? A direção da escola, que muitas vezes também faz esse movimento. Então, esse é um gesso. Mas entre o gesso e o meu braço existe um espaço onde eu consigo dar uma mexidinha. Sabe quando dá aquela coceirinha que a gente enfia o lapisinho, a régua lá dentro para coçar? A gente consegue dar uma mexida, mesmo que seja pouca, dentro do gesso. Então essa mexida, mesmo que pareça pouca, é ela que vai dar o alívio. Ela que vai dar, né, a possibilidade de coçar na hora que está coçando. Então, essa mexidinha é a nossa autonomia. Agora, ninguém vai chegar para você e vai te dar autonomia. Ok?
Ninguém vai te dar autonomia. Essa autonomia, ela é conquistada, ela é exercida, melhor dizendo. Então eu sempre empodero meus professores para exercerem a sua autonomia. E eu sempre faço isso através de uma coisa, que foi o que eu aprendi. Conhecimento. Respaldo. Então, primeira coisa, professor, tem professores aqui assistindo. Conheça a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. A grande maioria dos professores não conhecem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que norteia o seu trabalho. Só leem a LDB para fazer prova de concurso, depois nunca mais olha. E aí sabe o que acontece? Você não sabe qual é o seu direito, não sabe qual é o direito do aluno. E aí o que falam você tem que aguentar, você tem que engolir. Então assim, eu sempre estimulo os meus professores a fazer além do que está sendo posto, ok? É claro que tem coisas que infelizmente a gente precisa acatar, né? Mas sempre que possível, tanto é que nas escolas que eu trabalhei até hoje, nesses 20 anos, todas as escolas que eu trabalhei, a gente implementou projetos que era totalmente diferente, ou pelo menos que era, não vou dizer contrários, mas totalmente diferente das propostas de Secretaria de Educação. Por quê? Porque eu me embasava na lei federal. E aí como é que a Secretaria vai dizer que não pode ser feito? Ela vai ter que ser contra ela mesma, né? Então assim, seja especialista na sua profissão, para que você tenha argumentos para colocar. E outra coisa, depois que a gente fecha a porta da nossa sala, a forma como você vai se relacionar com o seu aluno é sua, é própria. Isso é garantido por lei, ok? É garantido por lei. Então vamos lá. Então a educação de qualidade, ela é direito de todos os alunos. Então, apesar de não haver uma lei específica para o TDAH, a gente tem uma lei maior que diz que se o meu filho está na escola e ele está apresentando alguma dificuldade de aprendizagem, a escola tem que tentar fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Isso não quer dizer que ela vai conseguir fazer isso sozinha. A gente sabe que o processo de aprendizagem é muito subjetivo e que não depende só do professor. Depende também do aluno, depende de vários outros elementos que estão ali envolvidos, ok? Ó, a Lilian tá falando aqui que trabalha em escola com projeto de apoio pedagógico especializado. Isso aí. E assim, quando a gente entende, isso eu aprendi, não sei se vocês são professores aqui que conhecem, o professor José Pacheco, que ele foi um dos autores da Escola da Ponte em Portugal. Uma escola que é super famosa, que trabalha com toda uma diferenciação pedagógica e tal, e eu aprendi isso com ele. Ele falou pra mim, ele fala isso, né, e um dia ele fez um trabalho na escola que eu atuava, e ele me ensinou isso. Olha, lá na Escola da Ponte, quando a gente começou o nosso projeto, a gente definiu um princípio. Todos os alunos são especiais. Todos os alunos são especiais. Não tem aluno especial, aluno da educação especial. Todos os alunos são especiais. Por quê? Todos têm direito a aprender. Todos têm direito a respeito. Todos têm direito a ser incluídos no processo de aprendizagem. Então, quando eu aprendi isso mudou a minha visão pedagógica. Isso mudou a minha visão. Por quê? Porque eu entendi que não importa se ela tem laudo ou não tem laudo. Não importa se ela tem transtorno, se ela tem deficiência, ou se ela não tem nada. Simplesmente ela está com dificuldade por preguiça ou porque não está conseguindo entender o conteúdo. Não importa. Essa criança é especial e ela precisa ser olhada de uma forma única, porque ela é única. Então quando a gente tem essa visão, quando o professor ele tem essa visão, não importa qual é a necessidade da criança. Ele vai tentar de alguma forma, mesmo que ele não consiga, mas ele vai tentar de alguma forma encontrar uma maneira de ajudar essa criança a aprender, ok? Cada um com a sua diferença, exatamente. Então vamos lá. Então agora eu vou primeiro eu vou trazer uma desmistificação, duas coisas que costumam falar sobre inclusão de TDAH, que pelas pesquisas científicas não tem uma comprovação. Depois eu vou falar algumas orientações para serem implementadas na escola. Tá? Eu vou focar mais na questão
na questão estrutural da sala de aula e algumas dicas em termos de metodologia, em termos pedagógicos, mas eu não vou entrar isso a fundo, porque se eu for ficar falando aqui, né, primeiro que cada caso é um caso, por isso que a gente precisa, quando a gente recebe um aluno que a gente identifica que está apresentando uma dificuldade, qual é a orientação, né, qual é a postura? É esse professor, junto com a equipe, né, que o ideal é que ele não trabalhe sozinho, é que esse professor monte lá o seu plano de ação. Então ele vai lá colocar as observações que ele fez em relação a essa criança, que é a avaliação, né? O que ele avaliou em termos cognitivos, motores, emocionais, sociais dessa criança. E ele vai ali fazer um pequeno relatório. E aí ele vai propor um plano de ação para essa criança. O que é um plano de ação? São estratégias e ferramentas que o professor vai utilizar para ajudar essa criança a atingir X, Y, Z, né? Um número X de objetivos, ok? Então, quer, Ana, aprender? Ai, quem sabe um dia eu faço uma live sobre isso. A gente pode conversar. Gente, a experiência da Escola da Ponte é maravilhosa. Hoje, o professor José Pacheco, ele não trabalha mais na Escola da Ponte Portugal. Ele trabalha no Brasil há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos ele trabalha no Brasil, desenvolvendo projetos em várias escolas, muitas delas chamadas escolas invisíveis, mas que ele desenvolveu um trabalho na escola que eu atuava, e foi muito legal. E aí, se vocês quiserem, depois um dia eu posso compartilhar essa experiência. Eu aprendi muito com ele, muito, muito. Aprendo até hoje, né? Mas aprendi muito com ele, e eu acho que a minha visão de educação mudou completamente depois que eu o conheci, principalmente depois que eu conheci pessoalmente, que eu pude desenvolver projetos com ele, trabalhar com ele, né? Quer? Ah, então depois a gente faz. Então tá bom, então vamos lá. Então, duas coisas que a gente tem dentro do TDAH, que às vezes as pessoas falam assim: a sala de criança com TDAH não pode ter muito estímulo, porque quanto mais estímulo visual tiver, mais essa criança pode se dispersar. Isso é uma fala. Deixa eu não me perder, né? Sala com pouco estímulo é melhor. Ó, a Emanuele botou aqui exatamente o que eu vou falar. Emanuele, cientificamente, você reduzir a quantidade de estímulos visuais, tá? Eu tô falando de estímulos visuais. Numa sala de aula, ela não melhora o comportamento e o desempenho escolar da criança com TDAH. Pode melhorar de uma ou outra criança? Sim, mas cientificamente, dentro das pesquisas, que aí as pesquisas vão olhar várias crianças de vários lugares, de várias, né, realidades, não é uma coisa mais ampla. Diante das pesquisas, eles perceberam que apenas reduzir a quantidade de estímulos visuais dentro de uma sala de aula não gerava melhora de comportamento e desempenho escolar. Agora, o que eu posso falar por experiência própria? Se você tem uma sala com muitos estímulos visuais, isso independente da criança ter TDAH ou não, tá? O que vai fazer? Essa criança, no primeiro momento, ela vai realmente se dispersar, ela vai realmente ter curiosidade e tudo mais. Mas, num segundo momento, isso vai acabando ficando para segundo plano. O que gera para ela como dificuldade não é tanto a desatenção. É mais uma dificuldade de organização, porque um ambiente que tem muitos estímulos visuais passa a sensação de desorganização. Fica muito over, sabe? Fica muito pesado aquele ambiente. Principalmente quando é um ambiente que tem muitas cores, muita imagem, aquilo cansa um pouco. Mas no segundo momento, a tendência é a gente neutralizar isso. E aí, simplesmente você reduzir o número de estímulos nas paredes das salas, só isso de uma forma isolada não traz resultado, tá? Você pode combinar isso com outras coisas? Pode. Eu, por exemplo, indico que na sala de aula você tem que ter o essencial. Você não tem que ter muitos estímulos visuais, não por uma questão de desatenção, mas por uma questão de organização. Questão de que a criança vai estar ali com aquilo que realmente é necessário para ela, e não com coisas que vão estar só enfeitando a sala, só
estando na sala só por estar, não tem função. Então, que esteja na sala apenas aquilo que tem a função, ok? E às vezes eu vejo salas de aula com muito estímulo, muita coisa que não usa, que não tem função. Então, simplesmente reduzir a quantidade de estímulo em sala de aula não traz, né, melhora no comportamento e no desempenho escolar, tá? Uma outra coisa também que é muita dúvida das mães, né? Eu deixo meu filho numa escola tradicional, Oi, Silmara, boa tarde. Eu coloco meu filho numa escola onde ele vai ter mais liberdade, é mais flexível, uma escola mais construtivista, uma escola montessoriana, enfim, tem tantas escolas alternativas, né, hoje em dia. Bem, você colocar uma criança com TDAH numa escola mais flexível, com mais liberdade, não é garantia de bom resultado também. Isso, comprovação científica, tá, pessoal? Não é garantia, ok? Por quê? Porque a criança com TDAH, ela tem dificuldade de autorregulação emocional, ela tem dificuldade de organização, ela tem dificuldade de se planejar no tempo, ela tem todas essas dificuldades. Se você coloca essa criança num ambiente mais flexível, num ambiente com mais liberdade, sem as estratégias adequadas para a necessidade dela, ela vai se perder nesse ambiente. Assim como se você coloca a criança com TDAH num ambiente de escola muito tradicional, muito cheio de regras, ok? Você também não vai gerar bons resultados. Por quê? Porque a criança com TDAH, ela tem dificuldade de lidar com coisas muito repetitivas, monótonas, chatas, que ela não entende o porquê que está fazendo aquilo, que tem muita exigência de esforço mental. Então, não é a escola em si que vai gerar bom resultado. Se a escola é tradicional, se a escola é construtivista, se a escola é mais flexível, não é a escola em si, não é a metodologia em si. Mas se essa escola tem esse olhar inclusivo que a gente falou no início, e se essa escola tem as ferramentas e as estratégias adequadas para que essa criança com TDAH se aproprie daquele ambiente, daquela metodologia, ok? Não é que você tem que mesclar a metodologia, é que você tem que... Olha só, gente, preste atenção. Grave isso aqui. A inclusão, ela parte do pressuposto de que a escola é que vai se adaptar à necessidade da criança, e não a criança se adaptar à realidade da escola. Ok? Então, se você tem uma escola com uma metodologia, seja ela tradicional ou mais moderna, vamos dizer assim, né? E você tem uma escola, tem essa metodologia, e você quer que a criança se encaixe nessa escola, nas regras, na metodologia, nas estratégias que essa escola utiliza para todo mundo, não vai dar certo. Isso não é inclusão. Ela vai estar ali integrada àquele ambiente, mas ela não vai estar incluída, ok? O que é inclusão? A escola tem sua metodologia, a escola tem suas regras, né, seu perfil, a criança tem a sua necessidade, e aí quando ela é inserida nesse ambiente escolar, o que a escola faz? A escola vai se adaptar a esse perfil de criança, para dar resposta educativa e resposta pedagógica mais adequada para ela. Isso é incluir. Incluir não é fazer a criança se adaptar à escola. Incluir é a escola se adaptar à realidade da criança. Ok? Então, quando a gente fala de metodologia diferenciada, não é que a gente tem que mesclar metodologias. É que a gente tem que, independente da metodologia, a gente tem que trazer alguns princípios e algumas estratégias e algumas ferramentas que vão ser incluídas nessa metodologia maior da escola para ajudar essa criança com TDAH a ser incluída nesse espaço, ok? Porque sem esses princípios, sem essas estratégias, sem essas ferramentas, a criança com TDAH ela é inserida ali, mas ela não é incluída. Ela vai conseguir acompanhar algumas coisas e outras ela vai ficar de fora. Mesmo sendo uma escola com metodologia mais aberta, tá? Então, o que eu sempre falo para as mães quando me perguntam, né, sobre escola. Primeira coisa,
Converse, né? Eu falei sobre isso, gente. Eu fiz uma live só sobre isso, falando sobre as perguntas. Se você for aqui no feed do meu Instagram, tem uma postagem lá. Como você pode fazer para escolher uma boa escola para o seu filho TDAH? O que você tem que observar nessa escola? Depois você olha lá. Salva esse post para você ter sempre. Então ali eu coloco, você tem que observar essa escola inclusiva, se ela tem regras bem definidas, como é que é a formação desses professores, a escola está preocupada com o relacionamento da família, entre a escola e família, está aberta a conversar, a receber profissionais para dialogar, os profissionais que atendem a criança, tem lá uma série de orientações, entende? Agora, uma outra coisa interessante, a gente vai falar agora do que a gente pode fazer, né? Porque a gente sempre pensa que as coisas tradicionais são ruins, né? E eu não estou aqui levantando a bandeira de escola, metodologia tradicional, não estou falando isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que existem alguns princípios que são importantes no TDAH. E uma das coisas que funciona super bem no TDAH é a gente organizar a sala de aula de uma forma mais tradicional. O que seria essa forma mais tradicional? Carteiras enfileiradas. Isso eu tô falando pro TDAH, para atenção, tá? E aí você pode falar assim, mas Juliana, mas isso é antiquadro, cada um olhando para frente, olhando para a nuca do aluno, enfim. A gente tem essa discussão, eu não vou entrar nessa discussão, concordo plenamente que a gente precisa, né, modificar essa estrutura, ok? Mas, dentro das pesquisas do TDAH, o que ajuda mais, não quer dizer que ele vai deixar de ser desatento por causa disso, mas o que ajuda mais uma criança com TDAH a organização que melhor contribui é essa organização de carteiras em fileiras. E não aquelas organizações, por exemplo, em grupos, onde às vezes fazem, né? Bota 4 carteiras e senta os alunos um de frente para o outro, em grupinhos. Não sei se vocês já viram escolas que se organizam dessa forma. Essa organização modular, onde várias crianças compartilham a mesma mesa e ficam uma de frente para as outras, contribui muito para a dispersão de quem tem TDAH e para que ele tenha dificuldade em prestar atenção no professor e na atividade, porque ele vai estar ali focado na interação social, ok? Então, uma das primeiras orientações é que, se possível, organize a sala para que esse aluno se sente em carteiras em fileiras. Isso não quer dizer que em alguns momentos você, como professor na sua sala de aula, não possa fazer outros arranjos. Então a gente vai falar do trabalho em grupo daqui a pouco. Então quando você for fazer um trabalho em grupo, você pode modificar a sala e organizar essa criança numa mesa com outras, ok? Você não tem que isolar ela o tempo todo na carteira dela. Eu estou falando no dia a dia, nas atividades do dia a dia, mas a gente sempre tem que pensar em diversificar para que a gente consiga também atingir outras crianças e também para que essa criança com TDAH ela consiga usufruir de outros espaços escolares também. Faz todo sentido como organizei em casa, a mesa de estudo voltar para a parede, exatamente, tá? Exatamente. Deixa eu passar aqui. Bem, quando você for organizar lá, né, as fileiras, nas carteiras, o ideal é que esse aluno sente o mais próximo, o mais perto possível da mesa do professor, ok? Ou, pelo menos, mais perto do local onde esse professor passa mais tempo dando aula, porque às vezes você bota o aluno TDAH sentado na frente da mesa do professor, mas o professor nem fica sentado ali, ele fica andando pela sala em outro espaço. Então, assim, o ideal é que você coloque esse aluno com TDAH o mais próximo possível de onde esse professor mais fica na sala. Por quê? Porque isso vai não só diminuir a atenção que os colegas têm em relação ao comportamento dele, né? Ó, tô falando, Silmara, tá acabando de falar sobre isso. Também vai facilitar o trabalho do professor em monitorar e recompensar essa criança. Então a criança vai estar ali, aí você fala assim, então não é porque a criança vai ficar mais perto do professor e ela vai ter mais atenção? Não necessariamente. Mas esse professor vai estar mais propício, mais bem colocado para monitorar e recompensar essa criança.
porque a criança vai estar ali, ó, perto dele. Então ele vai poder estar observando essa criança, ok? Sempre de uma forma, gente, sutil, para não ridicularizar a criança, não expor a criança. Porque às vezes o professor, na maior boa intenção, para chamar a atenção da criança que está se perdendo ali nos seus devaneios de pensamento, ele fica o tempo todo chamando a atenção da criança. Fulano, tá prestando atenção? Fulano, olha para cá, fulano. E isso acaba expondo essa criança e fazendo com que ela se feche cada vez mais. Okay? Eu vou dar uma estratégia como chamar a atenção da criança sem precisar ficar chamando ela o tempo todo, tá bom? Então você fica ali por perto da criança que você vai poder monitorar melhor e você vai poder também recompensar. E essa recompensa é numa batidinha nas costas, quando você vê que ela está copiando o dever do quadro, é uma palavrinha de elogio que você passa perto dele e fala, ok? Então são coisas assim simples, bobinhos do dia a dia que vão fazer diferença. As salas de aulas também precisam ter uma estrutura organizada. Então, o que é importante na sala de aula? Já que a gente falou que não precisa ter tantos estímulos assim, né? Que o importante é que a sala esteja organizada. A rotina da sala de aula, ela precisa ser bem organizada e previsível, ok? A gente fala disso em casa, né? Quando a gente fala de como a mãe vai organizar a rotina do filho, que essa rotina seja organizada, estruturada, previsível para a criança, que esteja fixado no local que ela tem acesso. A escola, a mesma coisa. Então, o que ajuda a criança com TDAH? Se você, professor, faz, né, fixa na sala, de uma forma visível, essa rotina é tudo. Esse cronograma de atividade do dia. E você põe lá o cronograma de atividade do dia, ó. Entrada, aí o que você vai fazer primeiro, qual atividade você vai fazer depois, o recreio, o que vai fazer depois do recreio, a saída. E você vai ticando com a turma, né? Não é só com essa criança, ticando com a turma. Isso é feito muito na educação infantil, né? Que a gente faz a rotina com a educação infantil. E quando chega no fundamental, isso se perde. E aí, com o TDAH, isso não pode se perder, ok? Então, você vai ticando com a turma os itens que já foram cumpridos daquele dia. E aí, o que isso ajuda? Ajuda tanto na organização do tempo, né, a noção de passagem do tempo, a noção de que uma tarefa foi cumprida e que a gente vai agora ter uma outra tarefa, ele já vai se antecipar para as tarefas que vêm depois. Isso também ajuda a diminuir ansiedade. Sabe aquela criança que fica o tempo todo perguntando se está na hora do recreio? Se está chegando a hora do recreio? Se está chegando a hora do recreio? Então, se você faz essa rotina, né, bota ali o cronograma do dia e você vai mostrando para ela que ela só vai pro recreio depois que ela fizer X atividade, ela não vai ficar toda hora perguntando se está na hora do recreio, porque ela já sabe que o recreio só vem depois da atividade X. Mesma coisa nos pequenos, quando tem dia do parquinho, horário do parquinho, enfim, essas coisas todas, né? Então, a rotina, né, essa rotina diária, esse cronograma diário, é importante que você faça todos os dias com a sua turma. E no início da aula, quando você receber sua turma, você vai lá e fala, né, o que vai ter, antecipa as ações das crianças, esse planejamento. E caso alguma coisa saia, né, diferente, por exemplo, você tem um horário lá que vocês iriam ao parquinho e naquele dia começou a chover, vocês não vão poder ir. Você vai trabalhar com eles ali uma flexibilidade cognitiva, né, primeiro, de aceitação de algo que frustrou a turma, de negociação para jogar isso para um outro dia, de colocar uma outra atividade naquele horário para cumprir aquela falta. Então, você vai ali fazendo esse planejamento junto com a criança e ela não só vai acompanhar, como também ela vai aprendendo, vendo você fazer junto com ela, aprendendo a se organizar e a se planejar também, tá? Você pode também fazer... Semana passada eu orientei as mães a fazerem o calendário, né, o calendário semanal ou o calendário mensal com a criança, com as datas. Você, professor, pode fazer isso também. Você pode fazer um calendário, e aí você pode fazer semanal ou mensal. Eu aconselho sempre trabalhar com o tempo de uma semana. Você faz o seu calendário semanal na sala
e você vai colocando ali as datas principais, as atividades principais da semana, se tem trabalho para entregar, se tem prova, e você vai, principalmente, gente, quando a gente está falando até o 5º ano. 6º ano em diante, a gente também pode implementar essas estratégias, mas a gente precisa ter um certo cuidado, porque a sala não é só de um professor, são vários professores juntos. Então a gente vai ter que organizar isso de uma forma, né, mais coletiva, vamos dizer assim, né? Mas você vai ali colocando, e a cada dia você vai acompanhando com eles a passagem do tempo e marcando, olha, o trabalho faltam 2 dias, a prova falta tantos dias. Você está desenvolvendo raciocínio lógico, raciocínio de tempo, e também está educando essa criança a fazer esse rastreamento. Olha, o pessoal que participou da live semana passada, que fez lá o print aqui da live, que ganhou o calendário, algumas pessoas eu já mandei o calendário, outras eu vou mandar hoje, ok? Eu já salvei tudo aqui para poder mandar, porque fiquei um pouquinho enrolada esse finalzinho de semana para mandar, tá bom? Mas eu não esqueci não. Então vamos lá. E aí, vamos entrar agora, nós já estamos com 1 hora. Então assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de uma forma mais geral, eu vou colocar os posts no meu feed com isso bem estruturadinho para vocês não se perderem. Pode, é pra turma. Gente, tudo que você for fazer com a criança TDAH, se você puder incluir a turma, olha, fica a dica, você é mãe e você é professora. Tudo que você fizer para uma criança que não tem TDAH, nem sempre vai ser adequado para uma criança que tem TDAH, ok? Mas tudo que você fizer para uma criança que tem TDAH, vai ser adequado para uma criança que não tem TDAH. Tá bom? Vai ajudar todo mundo, tá? Então, eu vou falar de uma forma mais geral, e aí eu vou colocar os posts aqui, e depois eu vou fazer um videozinho, um IGTV pequeno, só falando dos pontos principais para colocar depois aqui no meu Instagram, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, as tarefas escolares, as atividades, elas precisam estar adequadas ao perfil da criança. A gente já falou isso, né? A gente tem que ver, analisar essa criança, avaliar essa criança nos vários aspectos, e a gente precisa então, a partir dessa avaliação, traçar um plano de ação, um plano de trabalho para desenvolver com essa criança. Então, ajustar a tarefa ao perfil dessa criança. Claro que a gente não vai estar, trabalhando de uma forma individualizada, 100% individualizada, ok? Porque a gente sabe que as turmas não tem só o seu filho com TDAH, né? Mas o máximo que você, professor, conseguir trazer para esse aluno algo específico para ele, melhor. Lembrando que o que você trouxer de específico uma criança TDAH, você pode utilizar com todas as outras crianças, que vai trazer benefício também, ok? Uma coisa interessante é você trazer esse conteúdo sempre de uma forma lúdica, de uma forma que traga interesse, que aumente o nível de interesse da criança, que gere motivação, que trabalhe com a ideia de novidade, sabe? Tudo que é novidade, tudo que é interessante, que tenha movimento, que tenha cor, que tenha textura, que tenha formas diferentes, tudo isso desperta o interesse da criança com TDAH. Então, a gente sempre fala que uma das metodologias mais interessantes para o TDAH aprender, inclusive é uma das metodologias de alfabetização bem legal para o TDAH, é a metodologia que inclui, a metodologia que a gente chama de multissensorial. O que é a multissensorial? Oi, Jana, seja bem-vinda. Multissensorial é quando a gente trabalha os múltiplos sentidos. E qual é o legal de você trabalhar os múltiplos sentidos? É que você vai estar, primeiro, trazendo essas informações. Eu não entendi, Alessandra. Depois você me explica aí direitinho. Desafios? Não consegui entender. Quando você traz a informação para dentro, né? A gamificada, isso aí. Eu vou falar sobre isso nas próximas lives, da gamificação do conteúdo, tá? Existe a gamificação das rotinas, que até a Ana que está aqui, a Ana Luísa, faz isso de uma forma brilhante, aprendi muito com ela, gamificação de rotina, mas também tem um
um outro tipo de gamificação, que é a gamificação dos conteúdos, ok? Então, você vai... Me perdi até no... trabalhar com essa metodologia multissensorial, que ela vai trazer as informações pelos múltiplos sentidos, não só por um sentido, que muitas vezes a escola trabalha o quê? Pela observação do aluno do professor e principalmente a audição, que é ouvir o professor explicar, né? Quando você trabalha na metodologia, na perspectiva multissensorial, você não vai trabalhar só estimulando um sentido, a gente vai estimular vários sentidos ao mesmo tempo, ok? E quando você faz isso, você está registrando aquela informação que está entrando em várias áreas do cérebro. Na área auditiva, na área visual, na área sinestésica, ok? Está gerando várias memórias, ok? Deixa eu ver coisas mais assim, importantes para falar, que eu notei aqui. Tarefas escolares devem ser breves, que caibam no intervalo de atenção da criança. A gente sempre vai trabalhar no nível atencional da criança e estimulando aos poucos que esse nível atencional aumente. Então, às vezes o professor, ele recebe lá a orientação: divida a sua atividade em mini atividades. Por que isso? Porque a criança, ela vai conseguir se concentrar naquele tempo suficiente para realizar uma atividade menor do que se você der uma folha para ela com vários exercícios e ela não vai conseguir fazer, ok? Então, crie pequenas metas. E aí uma dica que eu vou dar para você selecionar o tempo apropriado de atenção que uma criança pode ter. Primeiro você vai ter que observar a criança, e aí você vai perceber quanto tempo máximo ela consegue, né? Mas uma outra dica legal é que você vai dar para ela a quantidade de tarefa equivalente ao que você daria para uma criança 30% mais nova do que essa que você está trabalhando, ok? Então, se você tem lá uma criança de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, o que você daria para uma criança de 9 anos, vamos dizer que seu aluno tem 9 anos, se ele tem TDAH, o que você vai fazer? Você vai quebrar essa atividade em pedaços que correspondem a uma atividade que você daria para uma criança que tem 30% menos a idade que ele tem. É mais ou menos isso, tá? Porque a gente tem realmente um atraso na capacidade atencional da criança com TDAH, correspondente aí a uns 3 anos de idade anterior, tá? O que uma criança de 9 anos é capaz de ficar atento, a criança com TDAH com 9 anos, ela tem uma atenção correspondente, às vezes, uma criança de 6, de 7, depende da criança, mas tem essa variação aí, ok? Uma outra coisa que vai complementar aquela dica que a gente falou da criança sentar perto do professor. A criança sentando perto do professor tanto vai ajudar. Vou falar sobre isso, Emanuela. Acho que você está lendo meu rascunho, hein? Ou então você já está bem antenada, já estudou sobre isso. Parabéns. O aluno que senta perto do professor ajuda esse professor a monitorar e a recompensar melhor, mas também proporciona esse professor a dar os toques de chamada de atenção desse aluno. Então, o que ele vai fazer? Para chamar a atenção desse aluno sem ficar expondo esse aluno e sem o tempo todo ficar chamando a atenção da criança, né? Ele pode modular a sua voz, quer dizer, mudar a sua voz conforme ele vai falando. Então, se ele está explicando uma matéria e ele vai falar algo que é muito importante, que a criança com TDAH não pode perder aquela informação, o que ele pode fazer? Mudar o tom de voz, se movimentar na sala. Então, o que acontece com a criança com TDAH? Ela está ouvindo e em torno de 30% a 40% do que ela está ouvindo, ela perde da informação. Então, se a gente já sabe disso, aquelas partes que são essenciais dela prestar atenção, dela não se perder, a gente faz o seguinte: a gente vai modulando a voz, a gente vai se movimentando, a gente passa, por exemplo, eu vou falar algo muito importante da matéria que eu estou explicando. O que eu faço?
eu passo perto da carteira desse aluno e boto a mão na carteira ou boto a mão no ombro do aluno e falo o que eu tenho que falar de mais importante. O que isso vai fazer? Vai chamar a atenção do aluno para o que eu estou falando sem eu precisar expor essa criança. Se eu modular a minha voz, se eu mudar a minha voz, o que eu estou explicando não vai ficar tão monótono do que se eu ficar falando naquele mesmo tom a aula toda. E essa modulação de voz também chama a atenção, captura a atenção da criança. Ok? Deixa eu ver aqui os comentários, ó. Não é só aumentar a voz, tá, Emanuela? É você modular a voz. Às vezes uma voz mais firme, dependendo do que você vai falar, uma voz mais suave. Você pode, porque senão daqui a pouco você vai falar gritando, então você tem que modular a voz de acordo com o que você está passando, tá? A importância de formar atividade com antecedência. A Adriana está perguntando. Olha, foi o que eu coloquei ali você afixar na sala o cronograma do dia. Porque quando você coloca no início da aula lá, a rotina do dia, o cronograma do dia, de atividades que você vai executar, e isso, gente, tem psicopedagoga aqui, né? Você que é psicopedagoga, você trabalha com crianças com TDAH, você trabalha com crianças com TEA, você pode fazer isso também no seu consultório, ok? Então, você pode fazer no início do atendimento, você faz o cronogramazinho do que vai acontecer naquele atendimento com o seu paciente. Eu vou explicar, Jana. Com o seu paciente, para que ele saiba tudo que vai acontecer ali. Essa antecipação, ela vai principalmente diminuir a ansiedade da criança. Porque ela já vai saber o que vem depois. Ok? Segundo, vai ajudar essa criança a se autorregular. Então, se ela sabe que vai ter, depois do que ela está fazendo, vai ter uma atividade que ela não curte muito, ela já vai se preparando emocionalmente para aquela atividade. Porque senão, ela está fazendo uma coisa que gosta, de repente tem que parar de fazer para fazer o que não gosta, ela demora para se estabilizar, para se autorregular, entendeu? Então, essa antecipação das atividades ajuda nessa autorregulação também. Tá bom? Fora que é uma ótima forma da gente fazer combinados, negociações, colocar ali sempre uma coisa que agrada a turma, né? E uma coisa que é interessante, que é uma outra orientação importante, que é você mesclar atividades com intensidade maior, atividade com intensidade maior, que exige um esforço mental maior, com atividades mais light, mais leve, atividade que a criança não curte muito, com atividades que ela se interessa mais, ok? Mescla, se você fizer um cronograma só de coisas que a criança não gosta, só de coisas que vai exigir um esforço mental dela, ela vai começar, e quando chegar numa determinada parte, ela não consegue dar conta. Ela desiste porque ela não tem energia cognitiva, energia suficiente para se engajar e se manter engajado naquelas tarefas, ok? Quem está me acompanhando aqui esse mês, eu já expliquei várias vezes, né, a metáfora lá do cérebro da criança com TDAH com o tanque de combustível do carro, né? Então, se você já ouviu essa metáfora, você sabe que o combustível cerebral, né, do TDAH é menor e ele gasta muito combustível muito mais rápido do que uma outra criança. Ok? Então, se você só fizer atividade que vai exigir esforço mental para ela não vai conseguir ter energia suficiente para se engajar na atividade no tempo suficiente para terminar a tarefa. Ela vai começar e não vai terminar. Ok? Tá, vamos voltar aqui nas perguntas, gente. Olha, eu vou fazer o seguinte, nós já estamos com 1h13, eu não vou falar mais os pontos, eu vou fazer uma continuidade dessa live aqui. Na semana que vem eu começo falando sobre isso e entro no outro assunto, porque é muita coisa, muitas orientações. Então a gente tem algumas outras orientações aqui, como por exemplo a questão que eu queria explicar bastante, que é a questão da instrução direta. Mas se você estava aqui semana passada, eu falei sobre a instrução direta dos pais treinarem os filhos. Então, a instrução direta também deve ser utilizada como metodologia na sala de aula. Mas eu falo semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de alfabetização
como você, mãe, pode ajudar o seu filho em casa nesse processo de alfabetização, tá bom? E aí eu falo da instrução direta, que é o que você, mãe, vai utilizar em casa com seu filho também. Combinado assim? E aí eu respondo as perguntas, que já tem umas 4 perguntas aqui, ó. Peraí. Ó, a Jana tá perguntando sobre a questão da modulação de voz, exemplificar a modulação de voz. Modulação de voz, sabe quando você conta uma história para criança? Que você faz a voz do lobo mau, que você faz a voz da Chapeuzinho Vermelho, que você faz a voz da vovozinha. Isso é um tipo de modulação de voz. Por quê? Porque você quer dar vida à história e porque você quer chamar a atenção da criança para partes da história. A mesma coisa a gente vai fazer quando vai explicar uma matéria na turma. Se você for explicar a matéria na turma ou dar uma palestra, isso é técnica de oratória até, né, gente? Se você for dar uma palestra e você mantiver o seu tom de voz do início ao fim, você não se movimentar, você não fizer uma modulação de voz em alguns momentos, a sua plateia, né, quem está te ouvindo vai cansar, e os alunos também cansam, eles se perdem. Sabe quando você está ouvindo uma pessoa que tem um tom de voz muito linear e você fica assim, daqui a pouco você já se perdeu? Seu pensamento voou? A criança com TDAH também voa, também se perde. Então o que a gente tem que fazer? Ir modulando a voz, principalmente naquelas partes onde você quer chamar a atenção da criança. Porque quando você muda o tom de voz, quando você muda a forma de falar, o que acontece? A criança automaticamente ela desperta e olha para você, ok? Falar mais firme, pontos importantes da ênfase. Não é só falar mais firme, mas, por exemplo, às vezes você faz até uma brincadeira, dependendo do que for dito, né? Às vezes você tá falando num tom e às vezes você baixa o tom. Aí depende do assunto, depende da turma, depende como você já fala naturalmente, ok? Mas você vai ali dando vida para aquilo que você está falando. Deu para entender? Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Autorregulagem só com crianças mais velhas? Olha só, nós começamos a trabalhar a autorregulação desde sempre. Só que a gente sempre vai adequar o nível, né, de maturidade, desenvolvimento de cada criança. Ok? Então, se você tem lá uma turma de criança com 6 anos, uma criança com TDAH com 6 anos, ela vai ter dificuldade de autorregulação, assim como uma criança de 9, um adolescente de 15 e um adulto de 25. Se ele tem TDAH, ele vai ter dificuldade de autorregulação a vida inteira. Só que a gente vai estimular essa criança, esse adolescente, esse adulto, para que ele cada vez mais consiga lidar melhor com isso e se autorregular. Encontrar estratégias que ajudem a se autorregular. E uma das melhores, né, não é a única, e não deve ser trabalhado sozinha, a gente integra com outras estratégias, mas uma das melhores estratégias para trabalhar a autorregulação emocional é a respiração diafragmática. Que tem vídeos aqui no meu Instagram, Instagram, ensinando a fazer a respiração diafragmática para começar a fazer esse autocontrole, ok? Vamos lá. Olha, o que eu quero pedir para vocês aqui, para a gente poder encerrar. Eu quero dar 2 informações para a gente poder encerrar e pedir uma coisa para vocês. Primeiro, gosto de pedir sempre que vocês compartilhem. A gente vai dar continuidade a essa live na quarta-feira, às 18 horas, porque a gente vai falar sobre a questão do treinamento, né, da criança, da instrução direta. E a gente vai falar sobre alfabetização. Ok? Então a gente vai dar continuidade. Então compartilha essa live com alguém, chama para a próxima live, para o nosso papo de mãe TDAH, toda quarta e todo sábado. E eu vou pedir também o seguinte, né? E aí é um pedido se você quiser receber um prêmio em troca, né? Lógico, né? Para aquelas mães, para você que está aqui assistindo, professora, que quiser receber esse planner. Semana passada eu fiz isso, né? E algumas mães me marcaram e eu já estou enviando os planners. É um planner, ele já está organizado de forma que você pode imprimir. Se você levar numa gráfica, não fica mais do que R$3. Você pode imprimir esse planner num tamanho A3, que é aquela folha maior. No finalzinho eu mostro aqui o meu. E você pode afixar isso na sua casa, usar na sua casa com seu filho, ou você pode usar na sua sala de aula com a sua turma também.
E aí esse planner, você pode usar post-it para poder colocar ali a rotina, ok? Então, se você quiser receber esse planner, é só você me marcar, tirar um print aqui da nossa live que você assistiu, me marcar nos seus stories que eu mando para você no privado o arquivo com o planner, tá bom? Agora, vou dar um spoiler aqui para vocês. Para as professoras de plantão e as psicopedagogas. Há uns 2 anos atrás, 2019, eu fiz um curso de TDAH para professores e psicopedagogos, tinha psicólogos também. Um curso que durou 4 meses, presencial de TDAH. E eu tenho recebido algumas pessoas me pedindo para voltar com esse curso, porque na época não puderam fazer e tudo mais. E a gente sabe que agora, com o retorno, né, das atividades presenciais nas escolas, a gente vai ter muita questão, né, muitos desafios para lidar. Então eu estou reorganizando esse curso para lançar novamente de forma online. Então, se você é professora, psicopedagoga ou psicóloga e tem interesse em fazer um curso que vai te dar não só o conhecimento do que é o TDAH, para você entender exatamente como funciona o TDAH, mas também que vai te dar orientações de como você vai lidar com isso, com eles na prática, seja no consultório, seja na sua sala de aula, fica ligado que daqui a pouquinho eu vou abrir inscrições para esse curso, ok? Obrigada aí a todos que estão parabenizando. Então, fica de olho. Por isso que eu estou falando, convida professores, convida a professora do seu filho, porque eu vou te falar por experiência própria. É muito difícil a gente achar um curso que vai não só trazer as informações, né, adequadas, de uma linguagem simples para que você possa entender, e também com essa pegada mais prática, ok? Do dia a dia. Essas orientações que eu estou dando aqui para vocês de uma forma bem mais estruturada, organizada. Então, é difícil a gente achar. Então, divulgue para que o professor do seu filho, os professores que você conhece, possam participar. Tá bom? E psicopedagoga também, porque o curso também serve para vocês. É um curso que eu já fiz. Inclusive, eu tenho uma amiga psicóloga que hoje só atende crianças com TDAH. E o primeiro curso que ela fez de TDAH foi comigo. Foi esse curso, e ela hoje trabalha só com TDAH, depois ela foi fazendo outras coisas, né, se especializando mais, mas abriu a visão dela para esse mundo e ajudou muito, ok? Então, vamos encerrar. Obrigada pela presença de todas. Ó, um beijo. Quem ainda não tirou print para receber o planner, aproveita agora que eu estou sorrindo. Aproveita que eu não estou falando muito. E depois a gente conversa mais semana que vem. Nosso tema vai ser alfabetização e TDAH, ok? Como você pode ajudar o seu filho em casa nesse processo de alfabetização. Um beijo a todos, pessoal. Tchau, tchau. E quem tá entrando agora, vai ficar gravada a live. Depois você olha. Tirou? Depois você olha lá no meu IGTV e assiste com calma para que você possa receber essas informações que a gente conversou aqui hoje. Até quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Por nada, Kátia.